E a decisão de deixar a Embraer também imagino não ter sido tão simples, mas ao mesmo tempo acreditando em tudo que conseguiu construir dentro da Savage. É o desafio, né? É um desafio novo. Desafio né? novo. Desafio novo. Maravilha. Foi legal. Agora o Pedro. Pedro, agora sua história aí com a Savage começou na faculdade. Uhum. Você desenvolveu o multiroom? Foi isso? O primeiro multiroom? Né? Bom, minha história, na verdade, começou com meu pai, né? Sim. Acho que eu sempre fui meio que sombra do meu pai, né? Que é o Gladstone, que fundou Seu a Savage. professor. Né? Eu fui meio sombra Literalmente. dele em casa, na engenharia. A parte do multiroom, acho que é importante falar que a Savage, eu acho que ele trilhou esse caminho para a parte de áudio por conta do meu pai, Sim. né? Que era um cara muito ligado no áudio, né? Ele, lá nos anos 80, 90, ele teve uma parte em produção musical, na verdade. Ele era músico, tocava, vivia... O áudio sempre foi a áudio paixão. sempre foi a paixão dele. Ele tinha um estúdio em casa, então o pessoal ia gravar. Então ele tinha essa questão do áudio no cerne dele que ele transmitiu Sim. para mim, né? Então acho que eu também tenho áudio como minha paixão, né? Então acabei que trilhei um caminho muito parecido com ele, fiz engenharia e claro que tendo ele liderando a Savage, né? Eu acabei me envolvendo no desenvolvimento também do primeiro multiroom ali, quando eu tava no último ano da... Você estudava e desenvolvia. Estudava e então... estagiava fazendo o desenvolvimento Legal. do próprio multiroom, do primeiro multiroom da Savage, né? Lá em 2013. Eu ia perguntar a data agora, 2013. Foi 2013 que a gente desenvolveu. Antes, naquela época, só tinha em multirooms importados no Brasil, né? Não tinha nenhum multiroom nacional. Sim. E todos os multirooms, por exemplo, eram com keypad, né? Então, uma das inovações que foi ideia do meu pai foi justamente trazer o controle por aplicativo. Que lá em 2013, hoje o aplicativo já é um negócio banal, né? Mas em 2013, se você desenvolver um aplicativo, era um negócio... Nossa, o smartphone difícil, tinha era caro. 2, 3 anos Sim. de história, vai. O smartphone começou a bombar no Brasil aqui em 2010, 2008, 2009, né? Então, fazer um produto controlado por aplicativo já foi uma inovação muito... Desafiadora, foi né? desafiadora, né? Pra Sim. gente desenvolver. É a Ninguém maior inovação da sabia, época. E foi uma jogada também para baratear pro usuário ter um multiroom. Uhum. Porque antes, para a pessoa ter um multiroom, ele tinha que ter automação. Tá. Não tinha jeito. Então o Ele investimento ficava era maior. amarrado na Ficava automação de amarrado qualquer na maneira. automação. Não existia ter o multiroom sem ter Sem automação. automação. Então, uma das ideias já foi justamente essa. Era o controle no... Poderia ter um som ambiente com as caixas e com o meu celular apenas. Com o celular ou mesmo no próprio aparelho, no display, você Sim. comandando o que você quisesse. Sim. Eu não sabia dessa que na época precisava da automação para poder distribuir e fazer essa Porque distribuição eles só acústica. respondiam por RS-232 naquela época. Só por esses comandos, né? pelos Não comandos. tinha controle remoto, não tinha nada então na época. Não tinha nada. não. O máximo que tinha, os multirooms que tinham keypad, né? É. Você espalhava os keypads pela casa e tinha o controle Acho que ali. na época tinha o Nuvo, se eu não me engano. Eu acho Na que era o época Nuvo, tinha que era que eu acho que a Deba tinha O Nuvo acho que um keypad. pouquinho Cara, ali não é na da mesma minha época, época. isso não. Muito antigo, né, cara? Faço ideia. Faço ideia, cara. Vocês estão falando. Não, imagina. Você não viu? Então, Na sua época, o borracheiro trabalhava com formão, rapaz. Era pra A tirar as... borracheira era com aqueles negócios pra tirar a roda, mano. Sei. Alavanca, mano. Você vê como que é, né? Nascer algo por uma necessidade e o seu pai parou, pensou, falou, não, peraí, qual que é a necessidade do mercado? Putz, isso fica sempre atrelado à automação. Quero lançar algo que atenda a quem não tem automação. Então já veio evoluindo tudo, né? Não só o primeiro multiroom, como E também antes- já inovando o mercado. Antes do multiroom, vocês trabalhavam com parte de Com caixas? áudio nada. com áudio nada, né? A Nada, entrada no áudio nada. foi o multiroom, né? A entrada foi... Aham. Foi muito ruim uma linha de amplificadores. Quer dizer, Sim. veio Mas uma isso já baseada aconteceu agora, aqui. Ah, sim. Agora, isso aí tá que é mais falando, recente. 2013. 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás. Exato. Mas lá na década de 80, agora para o Luiz, quando tudo começou, consta aqui pra gente que teve ali uma transição entre no break, condicionador de energia, para o mercado de áudio e vídeo. Sim. Né? Para os condicionadores de energia. Como que foi na essa migração? O que chamou a atenção no áudio e vídeo? É que na realidade é o seguinte, a Savage, quando ela começou mesmo, ela começou fazendo transformadores como componente para a indústria. O transformador, o que vai Vai dentro dentro dos dos aparelhos. equipamentos. Tá. Então, na época, a gente atendia
todas as montadoras LTV, Sharp, Philco, Philips, Gradiente, a Caramba, gente vendia vocês para esse pessoal. Produzia para eles. Porque também naquela época tinha o seguinte, como a Savage começou do Gladstone, que veio de um departamento da fábrica, que Sim. testava as coisas, e eu vinha da Embraer também, que na Embraer, para você ir para o banheiro, você tinha que provar que não tinha risco nenhum. Então, nós já viemos com esse conceito. Quando nós de qualidade, de testar as coisas, de não testar no final. De testar as Não coisas. é o cliente que vai testar, vamos testar Não, aqui. e não é você montar o produto e testar. Você vai montando por partes e vai testando. Que no final você sabe que você tem coisa boa. Sim, 100% testado. Você não chega no final com aquela surpresa de todo um lote estar fora da especificação. Sim. Tem que fazer um recall Então, depois. Então, e naquela época existia uma falta disso, que se chamava de controle de qualidade assegurada. Ou seja, os transformadores que a gente fornecia para esse pessoal, se tivesse algum problema de qualidade na linha, a gente pagava a hora da linha. Sim. Então, isso abriu uma porta bem grande com esses grandes fábricas. Sim. Então, nós Por toda essa credibilidade, essa confiança, né? Todo esse então, trabalho. nós começamos como transformadores e, naquela época, um dos nossos clientes também era a Balanças Filizola e a Toledo do Brasil. Dois gigantes do que mercado. começaram a entrar com as balanças eletrônicas. Sim. Só que naquela época também, um pouquinho antes, aí não era quando eu participava ainda, tá? Logo que a Savage começou, em 79, eles se associaram com a Fixovolt, que era uma marca dos estabilizadores de tensão para TV a cores, que tinham acabado de sair. Então eles Faz faz... Era aquele transformador que você não podia mexer muito, que dava um choque forte, não era? Não tinha um negócio desse nas TV de tubo? Tinha uns que era uma caixotinho que tinha um voltímetro e uma chave de onda. Ah, não, isso a gente ligava por fora. Isso eu tive na minha tele outra, pô. Então, era o condicionador de energia. Não entrega. Colocava ali embaixo e mudava. Se desse abaixo, Aí você ligava o ponteiro dele, o Vzinho. Isso. Aí você ligava o HF. Nossa, Lembra do HF? lembro.